Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de filosofia, lá do capítulo 3 do livro 1. Um bom argumento. O que é? Nós vimos na última aula que todas as vezes que eu concordo ou discordo de alguém é porque eu tenho razões para aquilo. Ou porque eu perguntei para as pessoas mais velhas o que conhecem sobre o assunto, a qual eu quero conhecer, ou porque eu pesquisei em sites ou em livros informações sobre aquele assunto e cheguei às minhas próprias conclusões, ou seja, firmei as minhas opiniões. Aí eu posso concordar ou discordar daquilo, fundamentando a minha opinião. Não simplesmente dizendo sim, eu concordo ou não, eu discordo daquilo. É sempre bom termos razões para isso. Observem lá na página 303, no Mão na Massa. Eu tenho essa imagem lá de várias pessoas indo para um caminho e uma pessoa indo para outro caminho sozinho. Será que eu vou seguir os argumentos ou as ideias porque todo mundo pensa ou faz daquela forma? Ou eu vou seguir as minhas convicções, as minhas ideias, as razões que eu tenho para aquilo? Agora, vocês vão responder, então, no Mão na Massa. Qual dos caminhos você escolheria e por quê? Analisem essa situação. É importante eu seguir as minhas ideias, mesmo que ninguém entenda ou concorde comigo, ou seguir o que a maioria, ou seguir as ideias de outros só porque a maioria está seguindo. Pensem lá sobre isso e respondam, então, o Mão na Massa. Continuando, quando a gente fala em bons argumentos, eu preciso que eles sejam o quê? Fundamentados. Porque se eles não são bem fundamentados, o que acontece quando esse argumento ele não é tão bom? Olha lá na página 305. Ele pode ser o quê? Desconstruído a qualquer momento. Porque se eu não tenho certeza ou convicção sobre o que eu estou dizendo, aquilo pode se tornar uma falácia, né? Um argumento falacioso. Vamos ver, então, o que significa uma falácia? É a qualidade ou caráter de falácia. E o que é um falácia? Aquele que engana, fraudulento, enganoso, ilusório. Então, isso a gente pode denominar de falácias lógicas. O que é isso? Que elas não têm um sentido e não estão bem fundamentadas. Eu posso classificar os argumentos falaciosos de vários tipos. Vamos ver, então, quais são eles? Me acompanhe lá na página 305. O primeiro é o argumento pelo recurso à força. Ou seja, a pessoa vai intimidar a outra a acreditar nas suas ideias. Eu acho que ninguém ia querer acreditar em outra porque ela foi o quê? Intimidada àquilo, àquela opinião. Eu tenho também o argumento contra o homem, né? Que é a pessoa que não concorda da ideia do outro, né? Não respeita as ideias dos outros. Isso pode ser relacionado à religião ou à cor da pele, por exemplo. Eu tenho um argumento por apelo à ignorância, que eu não vou concordar com aquilo como sendo verdadeiro só porque ninguém provou ou se sabe se aquilo é verdadeiro. Imagine essa situação. Aquilo é mentira porque não foi provado ainda. Será? Argumento por apelo à piedade, ou seja, eu vou querer comover a pessoa a acreditar no que eu estou dizendo. Lá na página 306, continuando, eu tenho um argumento por recurso à autoridade. É quando pessoas, por exemplo, famosas, vão dizer algo e as pessoas vão seguir. Um jogador de futebol, uma atriz, quando fala de alguma coisa, de alguma dieta, por exemplo, e todo mundo segue porque ela faz e deu certo. Então, ninguém duvida, acredita como sendo verdadeiro aquilo ali. E o último é o argumento pelo apelo ao povo. Se a maioria das pessoas fazem aquilo, é porque aquilo é verdade. Então, eu vou acabar seguindo, né? Então, o argumento pelo apelo ao povo. Então, todos esses que eu acabei de citar, são argumentos falaciosos, ou seja, eles não são bem fundamentados, mas muitas pessoas acabam usando eles. Argumento pelo recurso à força, argumento contra o homem,
argumento por apelo à ignorância, argumento por apelo à piedade, argumento pelo recurso à autoridade e argumento por apelo ao povo. Então, esses são argumentos falaciosos. No Mão na Massa, da página 306 e 307, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher a cruzadinha com o tipo de argumento falacioso correto. Ele está dando os exemplos e vocês vão dizer que tipo de argumento é esse, ok? Continuando, lá na página 308, aí eu tenho uma solução para o problema. Se esses argumentos falaciosos, eles então não são bem fundamentados, são ilusórios para quem está dizendo e para quem escuta, qual é a solução para esse problema, então? O filósofo Chaim Perelman, ele fala que quando eu vou emitir uma opinião sobre alguma coisa, eu tenho que ter convicção do que eu estou dizendo. Se eu tenho convicção e sei que eu estou dizendo é verdade, porque de alguma forma alguém provou isso que eu estou dizendo, que eu estou argumentando, as outras pessoas também vão acreditar nos meus argumentos. Ou seja, é muito importante ter o quê? Certeza do que eu estou dizendo, ok? Então, isso é ter o quê? Convicção, ok? Lá no Conversa Vem da página 308, tem. Você concorda com a ideia do filósofo Chaim Perelman? Por quê? Você concorda que é preciso ter certeza, convicção das coisas que nós falamos? Pensem aí um pouquinho. Depois de estudar todos esses assuntos, o que você considera um bom argumento? Por quê? O que é um bom argumento? Pensem lá. E o que você considera um mau argumento? Por quê? E por último, depois desses estudos, o que vai mudar em sua conversa? Por quê? Depois que vocês pensarem e conversarem com os familiares de vocês a esse respeito, vocês vão lá no Mão na Massa, na página 308, escrever o resultado dessa conversa e o que você aprendeu com ela. Quais as conclusões que vocês chegaram? Depois que vocês analisaram, refletiram e pensaram, escrevam lá. E por último, na página 309, lá no Mão na Massa também, vocês vão desenhar como você se sentiu nesse bimestre aprendendo coisas novas sobre concordar, discordar e argumentar. Ok, galerinha? Por hoje é só. Beijo, até a próxima aula.